todos que estão aqui no nosso canal, na nossa sala de professores online. Boa tarde, eu sou Mônica Gardelli e aqui é a nossa sala de professores online. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a nossa live é com o professor Gerson Baniwa. Ele é professor da Universidade Federal do Amazonas. O professor Gerson é uma referência na educação indígena. Ele já ocupou postos importantes para a formação da política pública de educação indígena. Foi coordenador geral de educação escolar indígena no Ministério da Educação e ele foi também conselheiro do Conselho Nacional de Educação. Ele é autor de 3 livros e entre eles um sobre o qual a gente vai querer saber um pouco hoje também, que é a educação indígena no século XXI, Encantos e Desencantos. Esse é o tema do nosso papo de hoje. Professor Gerson, é um prazer enorme, uma honra muito grande recebê-lo nesse canal. Então, para começar, professor, eu queria que você contasse um pouco a sua trajetória de formação. Bom, em primeiro lugar, eu nasci eu nem digo numa aldeia, é literalmente num pequeníssimo sítio, que só era da minha família. Meu pai com 8 filhos e um irmão do meu pai, meu tio, todo já falecido, tinha 5 filhos, né? Então, praticamente num sítio com 2 casas, não é? Há 4 dias de viagem fluvial da sede do município onde eu nasci, que é São Gabriel da Cachoeira, não é? Que São Gabriel da Cachoeira fica a 2h30 de voo de Manaus. Então, só para ter uma ideia, lá na fronteira, era bem na tríplice fronteira, Brasil, Colômbia e Venezuela. Lá existe um rio que chama Rio Içana, que na verdade é conhecido naquela região como o Rio dos Baniwa, né? Por isso nós também somos chamados de içaneiros, porque o rio se chama Içana e esse rio é todo habitado pelos Baniwa, que é o meu povo, não é? Baniwa é um dos 23 povos indígenas daquela região Alto Rio Negro, que é também chamado pelos militares Cabeça do Cachorro, não é? E assim, esse sítio onde eu nasci ficava assim a pouco menos de 1 hora a remo de um centro missionário, que até hoje existe, chama Distrito de Assunção do Içana, e é nessa pequena escola dos salesianos, né, tinha lá padres e freiras salesianos, que eu comecei a aprender alguma coisa, né, do mundo não indígena, principalmente letras, não é? Eu entrei para me alfabetizar já com 9 anos de idade, não é? E eu me apaixonei pelo mundo da letra e mais tarde pela literatura. E desse modo eu comecei a vida escolar. Mas é importante dizer que mesmo assim eu praticamente assim, o que eu sabia responder aos padres, que eram os únicos não indígenas naquele local, eu mal sabia responder sim ou não. E às vezes respondia assim errado e não errado. Era para dizer sim, porque às vezes não entendia o que perguntavam, né? Literalmente, porque a minha família, os meus pais nunca aprenderam a falar direito o português, né? Os meus pais são 100% analfabetos. A minha mãe até hoje ainda viva há 87 anos, não sabe escrever uma letra, nenhuma, literalmente. Ela aposentada, para receber o dinheirinho dela, ela vai com o dedo até hoje lá no banco, né? Ou com o digital hoje lá no caixa eletrônico para sacar. Meu pai aprendeu a escrever com os filhos um nome, né? Com muita dificuldade. Bom, Mônica, aí para encurtar esse processo de escolarização, foi então com os salesianos, não é? Mas pulando de região para região até chegar em Manaus para concluir o ensino médio. E daí, o que me fez chegar até graduação e pós-graduação, aí sim, juntando a minha militância política na defesa dos direitos indígenas, não é? Lá no início da década de 1990, essa região chamada região fronteiriça, né, Cabeça do Cachorro, lá na fronteira, se iniciava um projeto ambicioso dos militares, não é? De integração àquela região. Então, o projeto era colonizar aquela região, levando nordestinos
sem terra no Nordeste para ocupar aquela região, porque os militares consideravam um vazio demográfico, não é? Dá para entender que eles não enxergavam os povos indígenas, que eram milhares que estavam naquela Sim. região. E instalaram pelotões para tudo quanto é lado. Houve muita violência, e foi essa violência que despertou a minha consciência, né? Lá com os 20, 22 anos, e comecei, não é, de alguma maneira, ajudar a organizar os meus povos para poderem defender seus direitos. Não era contra ninguém, Sim. mas era para defender a sobrevivência, né? E achei que eu só tinha uma possibilidade para isso, que era por meio da escola. Daí Sim. tomei a decisão de priorizar a minha formação, né? Primeiro, então, a educação básica, depois a graduação e depois pós-graduação. Então, sempre colocado a serviço, então, dessa defesa dos direitos dos povos indígenas, que são os meus povos, não é? É claramente isso, né? Eu trabalho educação, eu sou professor há 32 anos, não é? E, para mim, a minha vida é sala de aula, mas sala de aula que tem um foco, que é trabalhar a dignidade humana, sobretudo os direitos humanos, no meu caso, os direitos indígenas, né? Para quem teve pais 100% analfabetos e que nasceu num lugar muito escondido, que foi quase um milagre o que aconteceu comigo nessa trajetória. Mas eu sou muito feliz por conta disso. E me sinto realizado de ter podido ajudar, não é? Os meus parentes, os povos indígenas, né? E aí o senhor chega no Ministério da Educação, né? Eu fui diretora do Ministério da Educação e eu lembro da presença dos índios, né? Das comunidades indígenas do Amazonas ou do Mato Grosso, enfim, que estavam constantemente no Ministério da Educação. E aí você chega em 2006 no Ministério da Educação. E aí a sua condição para estar lá como coordenador geral de toda a política nacional de educação escolar indígena era realizar um grande evento que foi o primeiro Congresso Nacional de Educação Escolar Indígena. É isso, professor? Primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, organizado pelo Estado brasileiro em 509 anos, né? Porque a conferência foi realizada em 2009, né? Eu entrei em 2006, mas veja, né? Depois de 509 anos de Brasil, é que se realiza a primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, quer dizer, a primeira vez o Estado, não é, cria coragem e sensibilidade para ouvir os povos originários, né, a população daqui, não é, do continente, sobre o que pensam da sua educação escolar, não é? E aí, professor, depois disso, eu sei que aconteceram muitas coisas, eu sei que a gente conseguiu ter uma diretriz nacional curricular, né, uma diretriz nacional de educação indígena, a gente conseguiu ter alguns avanços, como, por exemplo, a formação, os professores das aldeias ou os professores das comunidades indígenas serem naturais daquela comunidade, né, que aí implica em outros desafios, mas na minha percepção, as escolas indígenas, elas têm um modo de funcionamento que eu acho que poderia ajudar as escolas não indígenas no quesito inovação. Será que as escolas indígenas, elas têm ali, na sua experiência, elas teriam como contribuir para as escolas não indígenas? Sem dúvida nenhuma, né? A convivência, as experiências são muito ricas. Eu vivi e acompanhei dois experimentos, né? Dois casos específicos com relação a isso. Uma no Mato Grosso do Sul e uma experiência em Roraima, muito concretamente, não é? Em Roraima, inclusive no período que eu estava no MEC, estava um clima muito tenso, muito conflituoso mesmo, de muita violência entre não indígenas e indígenas por conta lá da batalha, não é, política com relação à demarcação da terra Raposa Serra do Sol, que virou um problema nacional e internacional naquela época, não é? E houve experiências, não é, de convivência entre alunos indígenas e alunos não indígenas, alunos indígenas de aldeias e alunos não indígenas na cidade de Boa Vista, né? E a experiência é muito rica. No nosso país ainda tem, infelizmente, muito
do racismo, muito da discriminação, do preconceito, que é fundamentalmente ligado ao desconhecimento, né? Porque quando a gente vê pessoas que conhecem bem a realidade indígena, abandonam naquele momento o seu racismo, o seu preconceito, né? Hoje, aqui a gente convive com a maior fraternidade do mundo, intercasamentos e os que vêm de fora aprendem a comer conosco peixe assado, frito, a farinha, o beiju, e nós aprendemos a comer com eles, né? Cuscuz lá do Nordeste, a feijoada e assim por diante. Não é porque eles conhecem a gente, nós conhecemos eles e formamos uma comunidade, né? A gente deveria ter programa, inclusive, né, com apoio governamental, para esse tipo de intercâmbio de experiências concretas, né? Entre pesquisadores, entre alunos, entre jovens, para se construir uma nova geração de brasileiros, né? Tem uma coisa interessante, Mônica, assim, eu não sofri muito preconceito, não. Muito menos do que os parentes indígenas hoje nas universidades. Sabe por quê? Porque na época, estamos falando há 3 décadas atrás, não é? Porque não tinha índio na cidade, nas instituições, não tinha índio na universidade, então eu passava totalmente despercebido, invisibilizado. Alguém só ouviu falar que tinha um indígena estudando na UNB em Brasília. Mas, hoje em dia, né, isso mudou um pouquinho, mas foi importante isso. Eu acho que no primeiro livro, na introdução, escrevi isso, né, que essa minha inserção no mundo do branco, no mundo não indígena, a mim também serviu muito para diminuir o meu preconceito. Porque o meu medo que eu tinha antes do branco era o medo, né, de que o branco também fosse violento, fosse muito racista. Então, por isso que eu ficava sempre na defensiva, não é? Mas, ao longo do tempo, eu fui diminuindo esse preconceito na medida que eu fui conhecendo o mundo não indígena. Tem muita coisa boa no mundo não indígena, no mundo branco. Tem muitos brancos ótimos, excelentes, né, com espírito, com alma muito grande, aberto, solidário. Eu tive muito apoio de não indígena, obviamente, ao longo da minha história, né, dessa trajetória. Ou seja, isso que eu estou falando é para testemunhar isso que você falou, nessa necessidade de conhecer, de conviver, para poder respeitar, não é? A gente, de fato, só conhece e valoriza aquilo que a gente conhece, e tem que conhecer bem. O índio de hoje, que vive na aldeia, não é mais o índio que usa cocar. Aquela ideia que, bom, o índio que não usa cocar não é mais índio, né? O índio que fala a língua portuguesa não é mais índio, né? O índio que fala o inglês, o índio que usa celular, tem muito isso, né? Mas Ainda o tem. Hoje, atual, é o índio que usa celular. A cultura indígena, ela tinha que fazer parte explícita da BNCC. A formação do povo brasileiro, ele parte também da cultura indígena. Mas a gente precisa considerar que essa cultura indígena faz parte da formação da minha identidade e da identidade de muitos que estão por aí. Então, estar na Base Nacional Comum Curricular, para mim, é conhecer também a nossa história como um todo. E aí, assim, eu não sei se eu estou equivocada com relação à BNCC, mas, assim, para mim, ela tem esse desafio aí que precisa ser superado. O que você acha da nossa BNCC do ponto de vista da escola indígena para a cultura indígena? Não, sem dúvida, deixou muito a desejar, assim. E não foi por falta de oportunidade, não é? Eu acompanhei, participei de todo esse processo, desde o começo até a sua aprovação, e eu até nós criamos um grupo de 5 conselheiros ligado à chamada diversidade para tentar contribuir. E muitos aspectos, por exemplo, que são nessa linha que você falou, nós, claro, fomos derrotados, não é? Porque é correlação de força. Vários pontos não foram aprovados. A gente queria, de fato, e eu insisti muito nisso, porque, Mônica, a gente tem 2 fases a gente chama da política indigenista no Brasil. Uma fase antes da Constituição de 88, que a temática indígena, a questão indígena, era apartada da vida nacional. Da Constituição de 88 para cá, todo o esforço que se fez
foi para tornar que a questão indígena fosse pauta nacional, porque os índios são brasileiros, então tem que Sim, ser tratados como brasileiros, não como brasileiros menores ou como sim, brasileiros à parte, não é? Então, o sim. esforço foi para trazer para a pauta. Isso foi um embate muito grande no Conselho, que em parte foi aceito. Se a gente for ler, tem partes que foram duramente conquistadas, né, no processo de construção da BNCC, mas perdeu-se outros pontos. Né? Vou te Uhum. dizer uma revolução que a BNCC traz, também para dizer que não é Não ruim. é? A BNCC agora é o único instrumento normativo existente, vigente no Brasil, que reconhece outras epistemologias além daquelas tradicionalmente chamadas ocidentais, gregas, né, praticamente. Não Sim. é? Então, a partir dessa BNCC, nós podemos trabalhar, por exemplo, epistemologias indígenas. Aliás, eu, na minha universidade, o ano que vem agora, depois da pandemia, vou iniciar ministrando aula de epistemologias indígenas, porque agora ela Nossa. é norma, né? Está valendo. Então veja só que salto enorme que damos, porque até 3, 4 anos atrás, alguém falar isso aqui era heresia no mundo da Sim. ciência, não é? Era completamente heresia, porque a única ciência verdadeira, válida, era a ciência ocidental da academia, da universidade tradicional. Agora não. Agora, todas as epistemologias africanas, indígenas, não é, indianas, chinesas, podem ser e devem ser tratadas como outras epistemologias no mesmo nível. Né? Qual que é a nossa aposta agora diante dessas derrotas e alguns elementos, Mônica? É valorizar a autonomia das escolas. Até porque o Estado está tão distante dessa escola lá na aldeia, não é? E hoje 98% de professores que trabalham nas escolas indígenas são indígenas. Então as escolas estão na mão dos indígenas, gestores indígenas, né, diretores, pedagogos, professores. Então a gente aposta que eles lá, não é, usam dessa prerrogativa constitucional nacional e internacional, está, né, lá na Convenção 69, não é? Dessa autonomia para avançar ainda mais nessa inovação que você falou inicialmente, né? Inovação capaz de efetivamente criar escolas indígenas na linha do que você falou, verdadeiramente plurais, não é? Agora, cabe a nós, professores, nas nossas escolas, poder fazer essa inovação, né? E como você É. falou, lá, isso aqui que a gente pode contribuir muito com a escola não indígena, né? A escola Sim. na cidade, a universidade. É. Professor, agora para fazer essa revolução, a gente tem professor formado para isso, como você está dentro da universidade, você forma esses profissionais que estão lá, voltam para suas aldeias, para suas comunidades e se tornam professores. Como é que tá isso? Conta pra gente, que eu imagino que é um desafio, não é não? É um desafio enorme, mas é um dos maiores avanços, viu, Mônica? É do qual eu me É. orgulho muito. Para ser sincero, quando eu cheguei no Ministério da Educação em 1996, tínhamos 40 professores indígenas em formação. Quando eu saí, em formação em nível superior. Quando eu saí, 5, 6 anos depois, praticamente estava em torno de 10 mil professores estudando em curso Nossa, que superior. bênção! Hoje já ultrapassam, alguns anos depois, hoje já ultrapassam 15 mil professores indígenas em formação em nível superior. Isso fora os que já se formaram, não é? Esses cursos são chamados licenciaturas indígenas interculturais. Ai, São que cursos demais! específicos, diferenciados, né? Bilíngues, usa a língua indígena, e pluriculturais porque usa exatamente os conhecimentos, né, as epistemologias indígenas. Veja que coisa interessante, Mônica, esses cursos, no caso da minha universidade, inclusive hoje estou como coordenador desse curso, né, aí é um rodízio, e nos próximos 1 ano e meio, né, estarei nessa função de coordenar esse curso. Nós temos hoje 5 turmas, 420 professores em formação nesse momento, né, fora os que já concluíram. E aí isso é um curso, então, diferente. Mas veja, o nosso curso dura entre 5 e 6 anos. Aí você pergunta, nossa, é muito longo. É claro que tem que ser longo. Por quê? Olha só que sacada nossa, né?
a gente não pode, em primeiro lugar, só aprender as coisas boas do mundo do branco, né? Que seriam aqueles cursos tradicionais das universidades. Mas que interessa muito a nós, queremos aprender isso. Então, a gente aprende também tudo que o professor não indígena aprende, nós aprendemos. Só que nós temos que ter mais tempo, porque além desses, nós também temos que aprender as nossas sabedorias, os nossos conhecimentos, nossos pensamentos, né? Porque, veja, então, por isso que é 5, 6 anos, porque tem que estudar, né, o mundo do branco e tem que estudar o mundo indígena, né? Então, que coisa mais completa, não é? Isso dá muito trabalho, é um desafio enorme, mas assim, a gente quer aprender muito e quer ser um canal de integração aí das escolas não indígenas para as escolas indígenas. E vice-versa, né? Quem sabe nas celebrações dos Dias dos Índios, em vez da gente pintar as crianças de índio, a gente aproxima as crianças dos povos indígenas, né? Para elas conhecerem e poderem se relacionar. E agora também os índios são conectados, podem trocar suas experiências via tecnologia. E isso eu acho que vai quebrando as barreiras. Então, só para dizer o quanto a gente aqui tem de avançar, inclusive esse propósito. Ontem nós realizamos virtualmente um encontro Rede Norte de Educadores Indígenas. A ideia é agora, os próximos 10, 15, 20 anos, construir escolas indígenas conectadas, né, virtualmente, para que uma escola vai aprendendo com outra aqui na região norte da Amazônia, não é? Do ponto de vista, sobretudo, pedagógico. Então, próximos 10 anos, as nossas escolas devem avançar muito em inovação, porque um povo, uma escola vai aprendendo com outra, presencialmente, mas fortemente por meio virtual, que nos aproxima demais, porque aqui o nosso maior inimigo é a distância, não é? A dificuldade de nos ver e de falar. Mas a virtualidade vai nos ajudar. Então, que coisa boa, né? Gente, então é isso. Nosso tempo acabou. A conversa foi maravilhosa. Esse é o canal Sou Professora e vamos fazer o algoritmo trabalhar ao nosso favor, se inscrevendo no canal e curtindo e compartilhando. É isso, gente. Professor, muito obrigada. Obrigado pelo convite, agradeço aí aos que participaram, não é? Estaremos à disposição para outros momentos também. Muito obrigado. Muito obrigada, viu? Um abraço muito grande para você, para sua família, para o seu povo, e eu espero um dia encontrá-lo presencialmente, se tudo der certo. Tchau, gente!